Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te trazer um erro que vai te fazer acertar várias questões a partir de uma única palavra ou de 2 ou 3 palavras na prova de Ciências Humanas do Enem. Hoje eu vou falar para vocês sobre a atratividade e como você pode utilizar ela para acertar questões sem ter a menor ideia de que está sendo falado ali no assunto. Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rafael, eu sou professor de História de várias escolas privadas aqui do Rio de Janeiro e eu sou banca de vários vestibulares aqui no Rio de Janeiro. Já trabalhei com vários deles. Eu só não costumo mencionar isso aqui muito, porque tem vários contratos de sigilo que a gente assina justamente para que a prova seja uma prova secreta e para que o gabarito não vaze, obviamente. Então, isso que eu vou explicar aqui para vocês é algo que vários manuais de confecção de questão falam para a gente não fazer, né? É tipo o erro número 1 e que tem acontecido recorrentemente dentro do Enem. Ou seja, tem acontecido ano após ano. Muito em função do fato de que o INEP, por estar sem verba nenhuma, não tem feito pré-testagem das questões. E essa pré-testagem tem feito surgir em vários cenários bizarros. Vários erros que não costumavam acontecer muito na prova do Enem, como, por exemplo, questões anuladas que não ocorriam ou questões com atratividade, como ocorreram, por exemplo, eu vou mostrar aqui no vídeo, no ano passado. Mas nesse momento você deve estar se perguntando, cara, o que é atratividade? Durante muito tempo eu fiquei em dúvida se eu gravava ou não esse vídeo, porque esse vídeo expõe muito quem faz algumas questões de vestibular e eu não gosto muito do conflito, como vocês sabem, quem já é inscrito mais antigo aqui do canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve para não perder nenhum tipo de dica como essa aqui no canal. Mas eu decidi fazer porque a atratividade é um erro que vocês têm que dominar. Não só para vocês acertarem minhas questões, mas para que vocês não sejam prejudicados com o erro da prova de Ciências Humanas e de todas as outras provas dentro do Enem. Que diabo é essa atratividade? Eu vou explicar isso a partir da primeira questão que eu selecionei em que isso acontece. Uma questão do Enem PPL de 2014. Se você reparar bem aqui, eu grifei alguns termos dentro dessa prova. O texto aqui na terceira linha diz o seguinte: o Rio civiliza-se. Era a frase célebre à época e condensava o esforço para iluminar as vielas escuras e esburacadas, controlar as epidemias, destruir os cortiços e remover as camadas populares do centro da cidade. Sinais de modernidade, né? Era Vargas, papapá. Você vai ver que o comando da questão fala o seguinte: o processo de modernização mencionado no texto trazia um paradoxo que se expressava na... Nesse momento você entra em pânico. Não fosse, obviamente, o fato de que essa questão tem um problema que entrega o gabarito dela com uma palavra. Repara aqui na letra C. A letra C fala que o paradoxo é o seguinte: o ideal de civilização acompanhado de marginalização. Se você fez essa questão e você leu o texto, você sabe que essa é a resposta correta. Os inscritos antigos aqui do canal sabem que a prova de Ciências Humanas do Enem tem sua resposta sempre validada pelo texto. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando uma expressão se repete no texto e no gabarito, as chances dessa opção que repete expressões do texto ser a correta é de 99,99999999999% de chances. Nesse caso aqui, o padrão se instala, ou seja, o fato dele falar que o Rio se civiliza no texto e o cara da questão não pensar em nenhum sinônimo para civilização, entrega a resposta da questão. Aqui o gabarito dessa questão é letra C. E você poderia chegar nesse gabarito fazendo a questão, poderia corrigi-lo aqui com vocês, ou simplesmente acessá-lo pela repetição de expressões. Nesse momento você está me perguntando, pô, professor, mas por que isso acontece? Normalmente isso acontece por 2 motivos. Ou o cara se distraiu e não viu que ele não conseguiu pensar um sinônimo, de uma alternativa ali para civilização, para ser a resposta correta, ou porque ele não conseguiu, porque no caso aí não existia nenhum sinônimo com sentido equivalente para civilização. Para a gente, pouco importa por que o cara cometeu esse erro. O que importa é que ele cometeu esse erro e que você pode usar ele para acertar questões na prova de humanas. E se você quiser saber mais desse e de outros hacks dentro da prova de Ciências Humanas do Enem, eu tenho o meu curso, o Plano do Gabarito, em que eu ensino tudo, absolutamente tudo o que eu aprendi sendo banca de vestibular e sendo formado por coordenadores, esses sim, que produziram itens para o INEP. É um curso que não existe igual dentro da internet
e que vai te ensinar de uma vez por todas quais são as técnicas, como você precisa estudar e como é que funciona a prova de ciências humanas para você ter mais de 40 acertos e chegar ali raspando nos 750, 780 ou 790 pontos. Então, se você tem dificuldade em humanas ou se você quer conseguir o máximo da sua nota dentro da prova de ciências humanas, clica aqui no primeiro link da descrição e vem comigo para o plano do gabarito. Agora, eu sei que você está se perguntando, né? Pô, certamente esse maluco inventou isso. Pô, não é possível que os caras do Enem tenham feito isso. Ele pegou uma questão aleatória em que isso acontecia e, pô, ele fez isso, né? Não é possível que isso aconteça. Então vamos para a próxima questão. Enem PPL de 2017. Aqui a gente tem um outro caso de atratividade absoluta, ou seja, com termos que se repetem de forma absolutamente igual ao que aparece no texto. Vamos ao texto aqui, vou ler o texto inteiro com vocês. O Dicionário Real da Academia Espanhola não usa a terminologia de Estado, perceba que eu circulei Estado, nação e língua no sentido moderno. Antes de sua edição, de 1884, a palavra nation significava simplesmente o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino, e também um estrangeiro. Mas agora era dada como um Estado ou um corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum. Perceba quantas vezes a palavra Estado é repetida neste texto. Vamos lá. O que o comando da questão pede? Ele vai pedir o que a difusão do conceito de nação, ou da ideia de nação, ela resultou. Se você reparar mais uma vez na letra C, nós temos a repetição não de um, mas de dois termos que aparecem no texto. Um deles que aparece várias vezes. Vou ler a opção. Na imposição de uma única língua, se você olhar ali no texto, aparece o termo língua. Cultura e tradição, as diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional. Ou seja, Estado e língua se repetem aqui. É claro que eu não estou recomendando que você chegue na prova e use a atratividade para acertar as questões automaticamente. O que eu estou recomendando para você é que você faça a questão e confirme o gabarito lógico a partir desta atratividade. Aqui, mais uma vez, o gabarito é letra C. Mais uma vez, as expressões se repetem logicamente no gabarito e no texto. E o último exemplo ocorreu no ano passado, o que nos mostra que a atratividade tem sido cada vez mais presente, como eu falei no início do vídeo, por conta da não testagem das questões. Uma questãozinha do Enem digital, questão sobre patrimônio histórico sobre Brasília. Eu vou ler apenas a primeira frase do texto. Brasília é a primeira cidade moderna inscrita na lista do patrimônio mundial. E aí ele pergunta no comando. A cidade apresentada, que é Brasília, foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade porque, repara na letra B, ela preserva princípios arquitetônicos e urbanísticos originados no modernismo. Uma cidade moderna que preserva aqui patrimônios arquitetônicos que são da estética, do estilo modernista. Aqui a gente tem um caso de atratividade relativa e não absoluta. O termo cidade moderna aqui, ele pode ter dois sentidos no texto. E você não tinha como saber. Ele pode ser uma cidade da época moderna ou, como é o caso aqui do texto, logicamente, uma cidade moderna no sentido do modernismo. Então perceba, ele adapta o termo moderna para modernismo e, mais uma vez, a gente atrai o candidato ao gabarito. Perceba que eu separei aqui 3 questões, mas eu poderia separar mais. Esse erro acontece, em média, pelo menos desde 2018, uma vez, ou seja, uma questão por prova de ciências humanas. Nesse momento você está me perguntando, pô, professor, isso acontece em linguagens também? Cara, acontece. Mas eu não falo de linguagens aqui no canal porque eu só falo do que eu entendo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, para que esse vídeo ajude cada vez mais pessoas. Se você gostou, se você tem alguma outra questão que você tenha reconhecido a atratividade no teu simulado, deixa aqui embaixo no comentário. Eu acho que vai ser bacana para a gente ver. E, cara, se você de fato quer saber mais coisas sobre técnicas e sobre resolução de questões da prova de Ciências Humanas do Enem, não esquece de conferir minha playlist aqui do lado, já com mais de 20 vídeos sobre resolução de questões de Ciências Humanas do Enem. Então é isso, galera. Um abração para vocês, tamo junto e até a próxima!